Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Arco Verde, e gostaria de tratar com você a respeito de um tema importantíssimo, a Reforma Protestante. Talvez você tenha ouvido em alguma escola bíblica dominical a respeito desse tema, talvez você tenha ouvido em alguma palestra dada pelo seu professor na escola que você frequenta ou na faculdade que você frequenta, mas eu gostaria de tratar sobre esse tema nem tanto como sendo apenas um fato histórico, mas como sendo um evento maravilhoso dado por Deus no decorrer da história. Evento esse que teve influências em toda a humanidade. Começou ali por volta do século XVI, mais precisamente no século XVI, mas haviam também eventos de reforma antes, por isso haviam os pré-reformadores, como John Wycliffe, John Huss, Savonarola. São pessoas que perderam a sua vida com o objetivo de proclamar o Evangelho de Cristo e proclamar a glória de Deus e fazer com que Deus fosse conhecido pelas pessoas. Naquela época, a Igreja Católica era a igreja que dominava, e dominava não apenas no sentido eclesiástico, mas também dominava os impérios. Era ela que muitas vezes colocava, tirava reis e tinha esse poder e essa influência política. E hoje nós temos muito da nossa liberdade religiosa, muito desses preceitos que são tão importantes e caros para nós, que veio justamente da Reforma Protestante. Por isso ela tem muita importância para nós hoje, e infelizmente em muitas igrejas, em muitos âmbitos de culto, não é tratado a respeito desse tema da Reforma Protestante. Então, no século XVI, a Igreja Católica trazia alguns costumes que eram contrários à palavra de Deus, e despertava a revolta de alguns homens que por si só não conseguiam fazer com que a sua voz fosse ouvida como um clamor para voltar à Escritura. E esses homens eram sacrificados, eram mortos, justamente por tentar trazer de volta os preceitos bíblicos, tentar trazer de volta aquilo que a Bíblia ensina a cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que nós devemos examinar as Escrituras. E era por isso que os reformadores lutavam, pelo livre exame da Escritura. Há um erro das pessoas acreditarem que os reformadores lutavam pela livre interpretação da Escritura. E não é isso. A Escritura, ela deve ser sim estudada, interpretada, e a interpretação da Escritura é apenas uma. O significado do texto bíblico é apenas um. E qual é o significado que o autor quis passar para aquela pessoa que estaria ouvindo aquele texto? Mas os reformadores não lutavam por uma livre interpretação do texto bíblico, mas por um livre exame, para as pessoas terem a oportunidade de ler aquele texto e entender o que aquele texto fala ao seu coração, porque é um texto inspirado por Deus e dado pelo Espírito Santo. Então as pessoas não tinham proximidade com esse texto, que era escrito em latim, que era a língua que foi considerada sagrada pela Igreja Romana, e esse texto foi escrito em latim e a missa era rezada de costas para o povo. Então as pessoas escutavam um padre, um bispo, ou seja lá qual for a autoridade, falando em um idioma que as pessoas não tinham conhecimento. E elas se prestavam a apenas observar ou as imagens que haviam dentro da igreja, como aquelas imagens representando a trajetória de Cristo até a cruz, ou se não, a ouvir mesmo cegamente aquilo que o padre ensinava. Havia um conceito no período nesse período do século XVI, conhecido como fé implícita. Então você não precisava acreditar em tudo que a Igreja Católica dizia. Não precisava, na verdade, conhecer tudo que a Igreja Católica dizia, mas você precisava acreditar naquilo que ela dizia, mesmo sem conhecer. Então, se você não conhecesse as doutrinas da Igreja Católica, se você não conhecesse a Bíblia, mas você afirmando crer naquilo que a Igreja Católica ensina, então você estava salvo. Claro que não é só isso. Você tinha que participar dos sacramentos. Boa parte da evangelização feita pela Igreja Católica aqui no Brasil não consistia em ensinar aquelas pessoas, aqueles índios, aqueles primeiros povos que estavam aqui a respeito da palavra de Deus, mas tratava-se apenas de chegar, e até poderia ser que alguém bem instruído trouxesse algum ensinamento, mas para tratar a respeito
dessa salvação era necessário apenas que eles fossem batizados. Por isso houve uma mistura de povos, de ensinamentos, e hoje se tem uma confusão no que diz respeito ao catolicismo, junto também com outras doutrinas vinda de raízes afro e vindo também de culturas indígenas. Então, hoje aqui no Brasil não se tem, em muitos locais, não vou generalizar, um catolicismo autêntico, justamente por causa dessa mistura que há entre essas culturas. Mas é importante nós lembrarmos que a Igreja Católica privava as pessoas da leitura, da livre leitura, do livre exame da Bíblia, privava, se as pessoas quisessem falar contra alguma coisa que era errada, como por exemplo a questão das indulgências, de você ter que cobrar para ter um terreno no céu, ou cobrar para que a alma de um ente querido seu subisse do purgatório até o céu, então você teria que pagar aquelas pessoas para que essa alma fosse liberada. Então eram doutrinas erradas. E também havia a questão da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos. Então não se fazia, não se dava os cargos eclesiásticos tendo em vista a glória de Deus, tendo em vista os dons que aquela pessoa tinha, nem a necessidade que a igreja tinha. Mas era apenas uma questão de poder, apenas uma questão de ter como pagar. E nesse meio, no século XVI, Martinho Lutero, um monge agostiniano, alguém que estudou na Igreja Católica e tinha um imenso temor pelo juízo de Deus, tinha medo de Deus, justamente porque essa era a imagem que era trazida. Um Deus justo e as pessoas pecadoras. E era necessário se chegar até a Deus. E isso era impossível aos olhos de Martinho Lutero, até porque também é impossível biblicamente que um pecador se chegue até Deus sem que haja a intercessão de Jesus Cristo, sem que haja a misericórdia de Cristo. Então, em 1517, ele afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, desafiando a venda de indulgências. E não só isso, desafiando também essa questão da venda de cargos eclesiásticos, desafiando também alguns costumes que eram incorretíssimos diante de Deus por causa da Bíblia Sagrada. Ele, ao ler a Bíblia, ele viu que aquilo que era ensinado não condizia com aquilo que a palavra de Deus ensinava. E daí surgiu uma busca pelas Escrituras, uma busca não apenas pelo texto das Escrituras, mas uma busca para uma tentativa de volta à igreja primitiva. Ou seja, uma tentativa de simplicidade no culto, algo que, por mais que Lutero ainda fosse, a cultura luterana ainda fosse muito cheia de elementos católicos, mas a simplicidade no culto foi algo que também foi buscado por Lutero. Algo que foi buscado mais profundamente, mais à frente, pelos puritanos, que eram pessoas que buscavam ter um culto simples, um culto que não fosse cheio de elementos que tirasse a atenção para o principal, que é a palavra de Deus e Cristo Jesus. Então, no decorrer da história, se desenvolveram alguns pensamentos essenciais para marcar essa reforma protestante. E hoje nós conhecemos como os 5 solas da reforma. Os 5 solas da reforma não foi algo que aconteceu pontualmente em um local onde nós podemos definir quem foi o autor, quem enumerou esses solas um após o outro. Mas eles surgiram como uma junção, digamos assim, de credos cristãos, credos autênticos, e alguns são pontos essenciais que foram marcas dessa reforma protestante. E qualquer coisa que fuja disso é considerado por nós, cristãos reformados protestantes, como heréticos. Então foram esses os 5 solas, os princípios fundamentais da fé reformada. O primeiro deles é sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Sola, quando fala sola, não é sola de sapato, mas sola significa somente, são palavras em latim. Somente as escrituras. A Bíblia é nossa única autoridade, a nossa única regra de fé e prática. E na sequência, por que o sola escritura vem primeiro? Porque se não houvesse a real interpretação das escrituras, se nós não conhecêssemos o que nos diz a palavra de Deus, nós não saberíamos quem esse Deus é, nós não saberíamos como ele se revela, nós não saberíamos os outros pontos que são derivados desse sola escritura. Assim acontece com a confissão de fé adotada pela Igreja Presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, onde o primeiro ponto
trata a respeito das Sagradas Escrituras. Não é que os demais pontos sejam inferiores, mas é porque através das Escrituras nós temos essa completa revelação de Deus, onde Deus se revela a nós. Claro que ele não se revela completamente na sua inteireza do seu poder, mas algo que é específico para nós, para sermos salvos, para sermos transformados por Deus e para que esse efeito trinitário de Deus em nossa vida venha agir. Tudo isso vem pelo conhecimento das Escrituras. Logo após vem o sola fide, ou somente a fé. A salvação é apenas pela fé em Cristo. E isso foi um dos pontos essenciais também para ser combatido aquela falsa ideia de que você poderia interceder, pedir a Deus pedir aos santos para que intercedesse por você. Então os santos intercederiam por você porque eles acumularam mais obras aqui na terra, eles acumularam mais coisas boas aqui na terra e fizeram mais coisas boas e davam méritos a eles. E esses méritos, quando eles estão lá no céu, eles podem ser compartilhados com as pessoas aqui na terra. Quando nós vemos que a salvação não necessita de méritos, não é pelas obras, não é pela caridade. É claro que nós não excluímos o fazer as obras, o fazer caridade, mas que não é através disso apenas, na verdade não é através disso de forma nenhuma que nós somos salvos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela fé, e não a fé pela fé, mas a fé em Cristo Jesus. Então somente a fé foi esse segundo pilar. Primeiro somente as Escrituras, depois somente a fé. Somente através de Cristo, de crer em Cristo Jesus, é que o homem pode ser resgatado da condição de pecador e de condenado por Deus. Logo após vem sola gratia, somente pela graça. A salvação é um presente, é uma dádiva de Deus. Então, se você faz alguma coisa, nós temos nós que somos reformados, temos o pensamento monergista. O que é isso? Cremos que Deus, ele é o único autor, ele é quem atua de forma completa e única na vida do pecador, podendo salvar. Não é uma cooperação, não é eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele e a gente juntos conquistamos a salvação. E não é assim. A salvação é dada única e exclusivamente por Deus. Nós amamos sim a Deus, mas como resultado do seu amor por nós. Então, se nós o amamos, é porque ele amou primeiro. Se nós somos salvos e vamos até Cristo, é porque primeiro ele veio até nós. Nós somos as suas ovelhas e ninguém nos arrebatará das suas mãos. E esse é um princípio da reforma. Esse é um princípio fundamental. Sola gratia, seja, somente a graça. A salvação é um presente dado por Deus. Se você dá um real ou um centavo por esse presente, você pagou pela sua salvação. Por isso nós não necessitamos, ao contrário dos ensinamentos da Igreja Católica Romana, que ensina que através da caridade, através do cumprimento dos sacramentos, dos 7 sacramentos que eles estabeleceram, é que o homem pode ser salvo. Quando nós, reformados, cremos que a salvação é somente por meio de Cristo Jesus e somente pela fé. E a fé, ela é salvadora quando ela está depositada na pessoa correta, que é Cristo Jesus. Logo após, vem o quarto solo da reforma, que é solos Christus. Foi justamente isso que a gente falou. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então aí está mais um ponto para que nós não busquemos outros intercessores. Não busquemos Pedro, Paulo, Maria, João, mas somente Cristo. Somente Ele é o nosso intermediador diante de Deus. E você pode usar até aquela metáfora que eles dizem para nós. Olha, se uma mãe pede para você, sua mãe pede para você fazer alguma coisa para ela, você não vai fazer? E reconhecemos sim que Maria foi uma mulher excelente, foi uma mulher abençoada por Deus, cheia de graça. Ela foi agraciada por Deus, mas a graça não provém dela. Se você chega diante de um médico, você não vai pedir a mãe dele para lhe passar a receita, porque a mãe dele não tem a formação que ele tem. Então, nós não necessitamos de pedir a Maria para que interceda por nós a Cristo Jesus. E justamente porque a palavra de Deus diz que Jesus é o único intermediador entre Deus e os homens. Então, somente Cristo
clame a Cristo Jesus. Você não necessita da intermediação de outras pessoas para se chegar até Cristo. Quando ele morreu, o véu que rompia, o véu que intermediava, que cobria o acesso diante de Deus, foi rasgado. Ele é o nosso acesso diante de Deus. Então você não precisa de outros intermediários. Você não precisa se chegar até um santo, para esse santo chegar até Jesus e Jesus chegar até Deus. Você pode ter esse acesso completo apenas através de Cristo Jesus. E por último, soli deo glória, ou seja, glória somente a Deus. Somente a Deus toda a glória deve ser dada. Então, não necessitamos tirar essa glória para outras pessoas ou para alguém que simboliza e tem as chaves da igreja, como por exemplo o Papa. Ele representa na Igreja Católica o vicário de Cristo, ele é o vicário de Cristo. Ele é a pessoa que representa Deus aqui na terra para os católicos. E essa autoridade que deveria ser da Escritura Sagrada somente, e que deveria ser apenas de Deus através de Cristo Jesus, que também é Deus, ela está depositada em um homem que é pecador, assim como nós, tem seus defeitos, assim como nós, e necessita de salvação, assim como nós. Então, quando nós tiramos essa autoridade, essa glória que deveria ser dada a Deus e depositamos em um homem, nós estamos fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Nós temos um único representante, nós temos um único intermediador entre Deus e os homens. E esse é Jesus Cristo, homem. Ele e mais ninguém necessita intervir entre nós e Deus. Então, a reforma não teve impacto apenas na questão religiosa. Ela também teve impacto nas questões relacionadas à sociedade. A reforma levou à formação de várias denominações protestantes, isso já é conhecido. Teve variações em temas secundários na questão da doutrina, mas o essencial permaneceu firme. Então, a diferença de reformados, de batistas, de presbiterianos, de assembleianos, é em questões secundárias. Assim como há também, na própria Igreja Católica, grupos específicos, como por exemplo, nós vemos aquele grupo mais tradicional, nós vemos aqueles que fazem parte de mosteiros e monastérios específicos. Nós temos, por exemplo, aqueles católicos mais avivalistas, aqueles católicos que são até um pouco mais parecidos com os grupos pentecostais, os carismáticos. E esses grupos, essas separações são em coisas secundárias. Mas acredito que o católico, assim como o protestante, crê que os pontos essenciais da fé, eles guardam. Por mais que tenha algumas desavenças entre essas coisas. Mas a reforma protestante teve influência em toda a sociedade. Foi uma busca também pela questão da liberdade de expressão, uma questão também da liberdade religiosa. A reforma lutou por esses princípios. Foi um desenvolvimento também do conhecimento, onde muitas universidades, hoje conhecidíssimas no mundo todo, surgiram dessas pessoas protestantes, dessas pessoas reformadas. E nós temos muito a agradecer, primeiramente a Deus, que foi quem fez com que toda a história, pela sua providência, se desembocasse em uma busca pela Sagrada Escritura, em uma busca pela Palavra de Deus. E também a esses homens, que foram gigantes na fé, que foram pessoas que lutaram pela liberdade de se conhecer a Bíblia, pela volta do conhecimento de um povo simples à Escritura Sagrada. Então, se você pode ler a sua Bíblia em português hoje, é graças a Deus principalmente, mas também a esses homens que lutaram para que a leitura da Bíblia fosse dada a cada um de nós. Então, quero também agradecer a você por ouvir nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de curtir e compartilhar para fazer com que mais pessoas ouçam esses vídeos, para que mais pessoas sejam edificadas pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Então que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha contribuído muito para o seu conhecimento a respeito da fé reformada e da palavra de Deus.